O padre Jean-Edouard Lamy, de 1853 a 1931, pároco de La Courneuve, ao norte de Paris, França, no início do século passado, foi uma admirável figura de santidade. A sua familiaridade com o mundo angélico certamente prejudicou sua reputação em uma época em que as pessoas não acreditavam nesses seres espirituais, até mesmo membros de certos círculos eclesiásticos. A capacidade de ver e ouvir anjos era, no entanto, útil para ele. A história a seguir, entre muitas outras, testemunha isso. A Primeira Guerra. Era março de 1918. O esforço de guerra foi levado ao máximo e as fábricas de armamento construídas no subúrbio parisiense, que até então era uma cidade mercantil, trabalhavam a toda velocidade para enviar granadas e munições para o fronte da Primeira Guerra Mundial. A princípio, a população se preocupou com a proximidade, o que poderia atrair bombardeios inimigos e com eventuais acidentes, por causa dos enormes estoques de pólvora. No entanto, eles gradualmente se acostumaram à realidade, especialmente porque essas fábricas forneciam trabalho bem remunerado para mulheres, que eram obrigadas a sustentar suas famílias agora que os homens estavam em combate ou mortos. Essa aparente falta de preocupação não mudou a realidade do perigo, eles simplesmente escolheram não pensar mais nisso, exceto o padre Lamy. Em todas as oportunidades que tinha, ele convidava a comunidade de sua paróquia a rezar o rosário todos os dias, a fim de preservar a cidade de uma terrível tragédia. Alerta dos anjos? Padre Lamy escreveu, foi no início da guerra. Foram os santos anjos que falaram da catástrofe, não a Santíssima Virgem. Ela me deu um vislumbre da explosão e eu implorei a ela para salvar a vida das pessoas. Eu disse a ela, Santa Mãe de Deus, salve as vidas. E ela não respondeu, mas considerei a coisa concedida a partir daquele momento. Não sabia o dia da explosão. Em 15 de março de 1918, o padre parecia ter esquecido seus medos, e com a Páscoa se aproximando, decidiu embarcar em uma grande faxina de primavera. Apesar da idade, lá estava ele ajoelhado, esfregando o chão. Enquanto faxinava, teve uma visão de seu anjo da guarda e do arcanjo Gabriel, que estavam juntos em um canto da igreja observando-o limpar com um sorriso que fez o padre duvidar do que estava fazendo. Gabriel disse ao anjo da guarda, é inútil, padre Lamy sabia que os anjos, ao contrário dos humanos, nunca falam em vão e que precisamos levá-los a sério. Muitas vezes, quando eles querem me dar boas lições, eles conversam e me deixam ouvir a conversa deles, escreveu o padre. Obediente, o sacerdote levantou-se e foi guardar os baldes e o sabão. Mas, de repente, um pensamento estranho e insistente lhe ocorreu. Vá para Paris em vez disso. O que ele faria lá? Comprar os rosários e santinhos que ele oferecia todos os anos às crianças que faziam a primeira comunhão? Aquela missão não era nada urgente, mas a ideia ficou lá, incomodando-o. Vá para Paris agora mesmo. Aquilo o perseguia tanto que não podia mais ser considerado natural. Alguém tinha que estar sussurrando para ele. Reconhecendo a maneira como os anjos da guarda agem, o padre pegou seu casaco, fechou a porta e se dirigiu à rodoviária. Ele imediatamente embarcou no ônibus em direção à capital. Assim que o ônibus partiu, uma terrível explosão sacudiu toda a vizinhança com um barulho aterrorizante, estilhaçando todas as janelas por quilômetros ao redor, começando pelas janelas da igreja que ele queria limpar naquela manhã. A fábrica de armamento Souer tinha acabado de explodir, e dezenas de prédios e casas foram aos ares com ela. Tremendo de emoção, o padre Lamy desceu do ônibus e rezou, horrorizado com o que restava de sua igreja, cuja nave central havia desmoronado. Se o padre idoso tivesse seguido seu plano, estaria ali, enterrado sob os escombros, aos pés do tabernáculo diante do qual costumava orar àquela hora. Ele estaria morto, sem dúvida, junto com muitas vítimas dessa catástrofe. Quanto à Eucaristia reservada no tabernáculo, que era sua preocupação imediata, ela ficou milagrosamente intacta. Padre Lamy entendeu porque ele recebeu esse aviso milagroso e sobreviveu. Se ele estivesse sob os escombros, não haveria nenhum padre para dar a absolvição e atender às outras necessidades espirituais das vítimas que as equipes de resgate estavam começando a desenterrar dos escombros. Por horas a fio, em meio aos escombros e à fumaça tóxica que o sufocava, o pároco, esquecendo-se de si mesmo, cuidou dos feridos. Havia mais de 900 pessoas feridas.
À noite, exausto, notou que, como os anjos e Nossa Senhora lhe haviam prometido quando anunciaram a catástrofe, ninguém havia sido morto. Eles, de fato, foram protegidos pelo rosário, pelos santos anjos e pela fé de seu velho padre. Portanto, peça sempre proteção ao seu anjo da guarda. Ele está sempre contigo e é seu grande amigo. Se gostou, inscreva-se no canal, fiquem com Deus e meu muito obrigado!